workshop, a parte da tarde hoje do dia 16, com o professor Francisco Guimarães, professor do Instituto de Física de São Carlos. O professor Francisco Guimarães fez a sua graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, em seguida fez o doutorado na Alemanha, no Instituto Max Planck, e desde 95 é professor do Instituto de Física aqui da USP de São Carlos. Vem trabalhando na área de semicondutores desde então e mais recentemente entrou para o grupo de ótica do Instituto de Física de São Carlos, onde também continua trabalhando com semicondutores, mas agora mais aplicado na área de ótica. Então hoje, nesse workshop, a palestra do professor vai falar sobre um pouco dos diodos emissores de luz e seus impactos nas nossas vidas. Bom, obrigado, professor, pelo convite e boa palestra. Obrigado, Sebastião. Eu que agradeço pela apresentação. Aqui, hoje eu gostaria de falar de maneira bem geral sobre essas fontes de luz, que são os diodos emissores de luz. E o pessoal fala que são essas fontes de luz que vão iluminar o século XXI. O último século, né, o século XX, foi iluminado por essas lâmpadas aqui, que estão aqui até hoje. Mas eu creio que todo mundo que está aqui vai viver a troca dessas fontes de luz, principalmente na iluminação, por fontes de luz mais econômicas e mais eficientes. E aqui entra os diodos emissores de luz, e eu vou explicar por que disso. Então, assim, vai ser uma palestra bem geral, e espero mostrar para vocês a importância dessas fontes de luz. Então, um breve resumo, eu vou fazer um breve histórico sobre os LEDs, quer dizer, são os diodos emissores de luz. Vou falar do conceito em geral. Para quem não entende o que é um diodo, eu vou tratar um pouquinho do que é o diodo, falar um pouquinho das perspectivas e uma área de pesquisa que nós estamos tratando aqui no Instituto de Física, que são as fontes de luz, os LEDs orgânicos, que são LEDs de plástico, são plásticos que emitem luz. E também eu vou falar um pouco sobre essas fontes de luz no final. Primeiramente, eu vou mostrar um histórico. Os primeiros LEDs foram produzidos na década de entre os anos 60 e 70, a partir de materiais semicondutores inorgânicos. Esses semicondutores inorgânicos, basicamente, se eu pegar a tabela periódica, eles são compostos esses materiais semicondutores que emitem luz. São compostos formados por átomos da coluna 3 e átomos da coluna 5. Quando você faz uma liga desses dois átomos, formando um material, como estão aqui, esses materiais eles têm a propriedade que eles são semicondutores e têm a capacidade de emitir luz. Então, o primeiro LED feito foi um LED vermelho. Eles foram desenvolvidos entre os anos 60 e 70, e depois, logo depois, 10 anos depois, é que foi feito o primeiro LED verde, igual esse aqui. Esse aqui não é um LED, esse aqui é um laser, mas o princípio de funcionamento é um LED que tem aqui dentro. Só que ele é transformado em laser, em luz laser. Só o primeiro LED verde foi por volta de 1975. Vocês podem notar que está faltando uma cor que é extremamente importante. Aqui, depois dessa época, novos lasers foram desenvolvidos. Aqui eu estou mostrando a eficiência, que é o tanto de luz que ele emite por potência entregue ao LED. Isso aqui é uma medida de eficiência. E vocês estão vendo que só os LEDs laranjas, o vermelho, é que desenvolveram até os anos 90.
E só depois o LED azul foi desenvolvido. Quando eu estava na Alemanha, eu trabalhei num projeto de 3 anos para desenvolver esse LED azul nessa época, exatamente nessa época, e ele teve um grande desenvolvimento aqui. Esse LED azul, o desenvolvimento dele surgiu por uma necessidade. A necessidade, eu vou explicar mais tarde, porque para você formar qualquer outra cor, você precisa das 3 coisas básicas, vermelho, verde e azul. Mas ele só foi desenvolvido na década de 90, mas o que é interessante aqui, que vocês podem ver, é que outros materiais também apareceram, que são os semicondutores orgânicos, os plásticos, feitos de polímero em laranja aqui, ó, eles apareceram. E hoje, esses dados estão um pouquinho defasados. Hoje, tanto os LEDs inorgânicos e os LEDs orgânicos estão com uma eficiência muito mais alta do que uma lâmpada comum que a gente tem aqui. Eu vou mostrar dados mais para frente, mas apareceram os semicondutores plásticos e também feitos de moléculas pequenas ou de polímero. Agora eu gostaria que vocês pensassem por que o LED azul atrasou tanto. Porque toda essa eletrônica que a gente tem hoje, ela só existe porque se desenvolveu o LED azul nessa época. Se não tivesse desenvolvido esse LED azul, a gente não teria esse dispositivo que a gente tem hoje. Então, isso é extremamente importante. E esses 2 desenvolvimentos vieram a dar o prêmio Nobel, primeiro aos que desenvolveram os semicondutores plásticos, os materiais pela descoberta e desenvolvimento dos polímeros condutores. É um físico, que é o Alan Rieger, e 2 químicos, que é o Alan McDyna e o Shirakawa, que ganharam o prêmio Nobel em 2000 pelo desenvolvimento desses plásticos que emitem luz. E logo no ano passado, eles reconheceram a importância do LED azul, assim, e deram o prêmio Nobel para 3 físicos japoneses que desenvolveram, então, esse LED azul, que nos permite hoje ter equipamentos tão importantes, é aqui que eu vou explicar agora. Então, o LED é um material semicondutor, eu vou explicar o funcionamento dele, e ele funciona basicamente como uma bateria. Aqui dentro eu tenho uma bateria, para vocês verem como que ele uma bateria acendendo uma fonte de luz tão intensa. Aqui eu tenho várias cores, indo do vermelho ao laranja, verde, indo para o azul, a cor branca e o azul aqui. Certo? Então, hoje já é uma realidade. E o LED azul veio exatamente para gerar essas milhões de cores. Então, ele surgiu como uma necessidade. E o que é interessante é que é um ponto extremamente pequeno que emite luz. Aqui tem o semicondutor, ele é do tamanho da ponta de uma agulha. Tão pequeno que ele é, e emite uma fonte de luz extremamente intensa. Então, com o surgimento do LED azul, surgiram agora as lâmpadas de LED branca, né? Esses dispositivos inteligentes. Se não fosse ele, nós não teríamos eles, e as TVs, a LED, como exemplo. Para vocês verem a importância, aqui eu estou mostrando tanto a vida útil desses dispositivos aqui, mas como também a eficiência. Aqui, as primeiras lâmpadas foram essas lamparinas a óleo, né, assim, que duraram até Edison aqui. Lógico que teve gás aqui no meio, as lâmpadas a gás, mas mais importante aqui é a lâmpada de Edison, de Thomas Edison, no século XIX, e ela iluminou o século XX, como está falando aqui, essas 2 lâmpadas, a fluorescente. Essa lâmpada aqui ela tem uma vida útil de 1000 horas,
e essa lâmpada é fluorescente de 10.000 horas, já o LED, a lâmpada LED, ela dura por 1.000 horas, por 100.000 horas, quer dizer, quase que ela não queima. E é extremamente eficiente, é 5 vezes mais eficiente do que essa lâmpada. Atualmente, essa lâmpada está 5 vezes mais eficiente do que essas lâmpadas fluorescentes. Então, aqui tem um exemplo, uma lâmpada LED equivale a esse tanto de lâmpadas incandescentes, que é do Edison aqui. E, em termos de custos, essa lâmpada é 80%. Em termos de custo e eficiência, né, você pode computar que, somando a vida útil, etc., que você tem uma economia de 80%. Então, o que se espera, como eu falei, hoje se gasta 20% da eletricidade que se consome em iluminação, mas se desenvolvendo LEDs eficientes, pode-se dizer que o gasto com iluminação, quer dizer, se a gente trocar todas as lâmpadas no futuro para LEDs, só vai ficar em 4%. Certo? E essas luzes, essas fontes de luz, né, assim, elas podem ser usadas para muitas coisas. Um exemplo, na biomedicina, e um exemplo aqui é a terapia fotodinâmica, que se pode tratar, por exemplo, lesões cancerígenas, né, usando essa terapia, e vocês estão vendo aqui o efeito, né, que essa luz LED tem no tratamento dessas lesões cutâneas. Amanhã a Cristina Urati, ela vai falar sobre essas terapias. Então, eu vou falar bem rápido, assim, um pouquinho longo, mas assim, dá ideia o que é um diodo. O que é um diodo? É emissor de luz. Os sólidos cristalinos, os níveis de energia dele são bastante conhecidos e ele forma bandas. A última banda cheia de elétrons, essa banda é chamada banda de valência, onde os elétrons nessa banda estão fazendo as ligações químicas. Esses elétrons estão fixos, eles não andam, eles não são móveis, e estão formando as ligações químicas entre os átomos aqui. A banda, logo depois, é chamada de banda de condução, ela não tem elétrons, e existe uma lacuna de energia entre as duas bandas. Esse material aqui, se a gente aplicar um campo elétrico, esses elétrons aqui não vão andar, então ele é praticamente um isolante. Mas olha aqui, a gente desenvolveu um método para alterar essa situação. A gente colocou uma impureza que, por exemplo, arranca elétron da banda de valência que estão fazendo as ligações químicas, deixando uma lacuna, falta de elétrons, e essa lacuna agora ela tem carga positiva e ela é móvel. Ela pode, se eu aplicar um campo elétrico, ela pode se mover. Então eu posso gerar uma carga que é uma lacuna, falta de elétrons, e ela é móvel, ela pode andar, e essas lacunas são chamadas de buracos e são livres. Quer dizer, agora se eu aplicar um campo elétrico, esses buracos eles vão andar na direção oposta ao campo elétrico, na direção do campo elétrico aqui. Da mesma maneira, eu posso pôr uma impureza doadora que vai doar agora um elétron para a banda de condução. Aquela banda vazia aqui, agora vão ficar elétrons livres, pronto para andar também, e se eu aplicar um campo elétrico, tanto os buracos quanto os elétrons eles vão andar. Por que eu preciso desse elétron e buraco? Sem eles eu não consigo emitir luz.
Então, eu posso popular a banda de condução de elétrons e a banda de valência, o topo da banda de valência aqui com buracos, são lacunas que esses elétrons aqui em cima podem preencher. Eu vou explicar isso. Então, esse fenômeno aqui é chamado de dopagem e é a palavra-chave em semicondutor. Quando eu dopo, eu transformo um material que é isolante em semicondutor. Eu posso modelar isso da maneira que eu quero, por mais elétron, menos elétron, eu posso fazer isso de maneira extremamente fácil. Certo? Então, agora eu vou pegar esses dois materiais, o tipo P, que tem P de positivo, que tem as lacunas positivas, e um tipo N negativo, que tem os elétrons na banda de condução livres e aqui lacunas livres na banda de valência. Eu vou juntar os dois, e o que acontece? Quando eu junto os dois, as cargas se redistribuem, mas eu vou ter elétrons livres de um lado, eu gero uma junção, de um lado eu vou ter elétrons livres na banda de condução e buracos na banda de valência, sem que um vê um ao outro, porque existe uma barreira de potencial aqui que impede que elétrons e buracos veem um ao outro. Certo? Então, essa é a junção PN. Isso aí é o princípio de um de outro. Agora, eu preciso usar esses dois aqui, eu vou aplicar um campo elétrico agora, eu vou aplicar uma voltagem e vou fazer com que elétrons e buracos se comuniquem, para aí ter a chance desse sistema aqui emitir luz. Então, o que eu faço? Eu aplico uma voltagem, aqui é o símbolo do diodo, e o que a gente vê quando eu aplico uma voltagem, quando uma voltagem negativa nesse sistema, eu não vejo nenhuma corrente elétrica. É esse caso aqui, ó, uma voltagem negativa. Voltagem negativa, o campo elétrico está aqui, eu separo mais ainda elétron e buraco. Então, eu não vou ter corrente nenhuma, porque elétrons não pode subir essa barreira e nem buraco vir para cá. Agora, quando eu coloco uma voltagem positiva, eu observo uma corrente elétrica típica de diodo, é exatamente esses elétrons que passam por essa barreira, atravessam essa barreira e buraco também que atravessa essa barreira e geram uma corrente elétrica desse tipo aqui. Essa corrente elétrica de diodo, ela transformou o século XX. Todos os dispositivos eletrônicos que tem aqui dentro são baseados nesse princípio aqui. Ele simplesmente revolucionou toda a eletrônica do século XX. Então, agora eu consigo passar elétrons de um lado para eles se comunicarem com os buracos que estão aqui, e buracos que passam para cá se comunicarem com os elétrons que estão acumulados do outro lado. Quando eu faço isso, eu tenho que explicar o fenômeno de emissão de luz. Quando um elétron agora está na mesma posição que um buraco, aqui um buraco e um elétron estão na rede cristalina, quando o elétron agora encontra o buraco e ocupa essa lacuna aqui, nesse processo dele ocupar essa lacuna, porque eles estão na mesma região do espaço, o elétron que está na banda de condução, ele ocupa a lacuna e neutraliza a lacuna, mas nesse processo ele emite um fóton porque ele estava na banda de condução e passa para a banda de valência. A única maneira dele passar daqui para cá é emitindo um fóton de luz, um feixe de luz, um fóton, um único fóton. Existem processos que ele pode voltar a ocupar essa lacuna aqui sem emitir fótons, são os processos não radiativos. Mas o que ele emite, um fóton, é chamado processo radiativo. A eficiência entre a eficiência quântica que vai me dar o quanto que esse processo é eficiente, a emissão de luz, porque esse processo aqui ele compete com esse processo. A eficiência é dada pela taxa de emissão radiativa pelas taxas totais, quer dizer, a taxa não radiativa dos processos não radiativos, mais o processo radiativo. Essa é chamada de eficiência quântica, que vai me dar a eficiência desse processo de emissão de luz. Então, lógico que nada é eficiente, mas assim, quanto mais luz sair, mais eficiente
é o processo. Então, a gente tende a procurar processos, maneiras de aumentar a eficiência, que elétron e buraco se encontrem, certo? E não sejam eliminados por outro processo. Então, aqui está o diodo de novo, eu tenho a curva típica de um diodo, uma curva desse jeito. Elétrons passam para o outro lado, tem a chance de encontrar elétrons, buracos agora, e buracos passam para o outro lado, tem a chance de encontrar uma grande quantidade de elétrons aqui. É o que está acontecendo aqui. Ó. Buracos passam para cá, passam para esse lado, encontram uma quantidade enorme de buracos. Então, a chance dele encontrar um buraco é extremamente alta, e ele pode, então, decair radiativamente, emitindo um fóton. Mesma coisa que o buraco passa para cá e vai encontrar uma região aqui extremamente cheia de elétrons, na banda de condução. O elétron que está aqui pode ocupar a lacuna, um encontrar o outro, e nesse processo emitir o fóton. Está claro? Então, esse aí é o princípio do LED. O LED é exatamente isso. Eu polarizo eu ponho uma corrente e imediatamente o LED emite luz. Então, a ideia o conceito para aumentar a eficiência desse sistema é o que o pessoal está desenvolvendo a partir dos anos 90. Vocês viram um aumento enorme de eficiência. Está trabalhando com princípios físicos, que é o seguinte: a gente reduz a dimensionalidade em que o elétron e o buraco estão. Certo? Como a gente faz? Ou a gente põe esse elétron num plano, ou num fio, ou num ponto. Quando esse plano, a espessura dele, ou do fio, ou do ponto, é menor que 100 nanômetros, surgem efeitos que a gente chama de efeitos quânticos, que a gente altera todas as propriedades eletrônicas desse elétron e buraco. As energias mudam totalmente se a gente se a gente coloca esse elétron e buraco num plano de espessura menor que 100 nanômetros. Isso é possível com o uso de desenvolvimento de técnicas que a gente consegue colocar material um em cima do outro. Certo? Assim, a gente tem técnicas que a gente consegue fazer com que a gente altere a dimensionalidade que o elétron e o buraco vê. Aqui está um exemplo, que eu consigo modular, por exemplo, energeticamente, quando eu ponho dois materiais juntos, eu posso alterar a energia em que elétron e buraco pode estar dentro desse material e fazer com que o elétron e buraco fiquem na mesma região do espaço e aumentar a probabilidade de um encontrar o outro. Certo? É isso que a gente quer. Alterando também os estados energéticos. Quando a gente faz isso, por exemplo, agora eu estou usando aqui agora uma estrutura desse tipo, que eu faço um poço quântico. Uma estrutura desse tipo, eu tenho um material de lacuna de energia maior aqui, eu tenho outro material de lacuna de energia menor e outro de lacuna de energia maior. Quando eu junto esses materiais em multicamadas, que eu tenho um material aqui, outro material, quando eu faço isso em dimensões atômicas, certo? Assim, abaixo de 100 nanômetros, eu faço com que o elétron caia aqui, o buraco caia aqui, numa região de menor energia, e a probabilidade de um elétron e buraco se encontrarem aumenta muito. E isso aumenta a eficiência. Então, todas as luzes LEDs hoje se baseiam nesse princípio. Esse laser, os LEDs, todos que vocês estão vendo aí, é baseado nesse princípio. E aqui agora eu forço elétrons e buraco a se acumularem numa região pequena. E aqui eu aumento a probabilidade deles recombinarem sem serem eliminados por outro processo que não seja radiativo. Aqui está, por exemplo, aquela curva de diodo, aquela corrente em função da voltagem. Estou falando que os LEDs acendem com uma bateria simplesinha. Vocês estão vendo que a voltagem que ele liga, aqui é um semicondutor, um diodo de silício e de germânio. Os dois não emitem luz. Esses dois não emitem luz. Agora, esse material aqui, o GaS, a arsenide de galho, a arsenide de galho, fósforo, e a arsenide de galho, a arsenide de índio e
de índio e nitrogênio, eles têm lacuna de energia distinta e vão ligar numa região de voltagem. Olha aqui, por 2 volts eu ligo um LED desse. Com 2 volts, eu ligo, com 2,5 volts eu já ligo um LED desse. Então, variando também a lacuna de energia, eu posso então sintonizar se o LED ele vai emitir no azul, no verde ou no vermelho. O LED azul só foi possível através dessas estruturas de postos que a gente gera dentro do material. Foi por isso que atrasou e muito o desenvolvimento do LED azul, porque a luz azul é uma luz extremamente energética, e foi por isso que só com esses postos, com esse confinamento quântico, a gente conseguiu LEDs eficientes azuis. Está claro? Então, todos os LEDs que estão vendo hoje baseiam nesse princípio. Então, hoje em dia, é natural ter esses LEDs. Aí você pergunta, essas coisas são caras? Aí vocês vão ver realmente. Aqui, um LED hoje, ele é formado, ele tem uma estrutura desse tipo aqui. Ó. Ele é formado de múltiplas camadas. A camada que emite luz está aqui. Ele é uma estrutura extremamente complexa. Aí vocês vão falar, isso é caro, isso vale a pena, isso? Certo? Vocês estão vendo o tamanho dele aqui, ele é um pontinho aqui nesse dispositivo. É um dispositivo extremamente pequeno, mas a estrutura dele é extremamente complexa. Isso é caro? Eu vou mostrar para vocês que com os anos, os LEDs, a eficiência que eu estou falando, aumentou muito. A cada década, a eficiência aumentou 30 vezes nesse período aqui, e o custo caiu muito. Vocês estão vendo? O custo caiu 10 vezes por década. Então, vocês estão vendo, hoje, um LED hoje custa extremamente, o preço é extremamente, caiu muito, mesmo que aquelas estruturas altamente eficientes sejam caras, mas quando você faz em escala, o preço cai. Então, hoje, em comparação com as diferentes lâmpadas, a eficiência de um LED hoje é extremamente alta, certo? Assim, em comparação. Por isso que se fala que quem está aqui hoje, certamente vai viver a troca de todas essas lâmpadas. Certo? Não vale a pena mais usar essas lâmpadas tipo Edison. Certo? Então, o futuro já está aí. Como? Todos esses LEDs que eu estou falando estão sendo usados em displays. Aqui são, cada pixel desse display tem a dimensão de 78 microns. Cada pixel com 3 cores que acendem. Cada pixel aqui tem 3 cores que acendem independente uma da outra, dando a cor que eu quero por pixel, por ponto de imagem. Então, se forma essa estrutura, cada ponto de imagem é um LED, e numa tela dessa hoje, eu tenho aí 5 milhões de LEDs acendendo e apagando, vezes 3, né, porque cada um tem 3 cores aqui, acendendo para dar a cor que eu quero. Eu vou falar rapidamente dos LEDs orgânicos. São LEDs plásticos que acendem, que também é plástico que acendem, e a eletrônica é uma eletrônica extremamente barata, não usa aquela estrutura toda que eu falei, aquelas de multicamadas. Usa sim, mas eu vou mostrar por quê. E os materiais são todos flexíveis. Né? Daqui a 10 anos, os jornais todos vão ser de plástico. Certo? Você vai ligar na tomada, na rede, e vai abrir um jornal, vai ser de plástico. Certo? Assim, as lâmpadas, os painéis, esses painéis aqui vão emitir luz, vão ser de plástico, e não vai ter essa lâmpada projetando aqui. Certo? Vai ter essa tela aqui, vai emitir luz como se, retrátil e emitindo luz. Eles são, se faz, esses LEDs feitos de solução, processo
a base de solução, são moléculas que dissolvem em solventes, e você pode montar as estruturas que você quer, e formando um LED, que também emite como um LED inorgânico. A eficiência dele, vocês viram anteriormente, está quase igual hoje de um LED inorgânico, e o futuro também está aqui, certo? Já existem TV, display à base de LED orgânico de plástico, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Existe uma pesquisa enorme nisso, hoje. E isso aqui são algumas coisas que a gente faz aqui no Instituto de Física. A gente consegue fazer LEDs que emitem no verde, usando esse princípio de poço quântico aqui. Ó, eu faço com que o elétron e o buraco se encontrem numa região do espaço. Eu passo o buraco, elétron, e eles vão se encontrar numa região do espaço, e essa região do espaço vai emitir da cor que eu quero, escolhendo, como aqui, ó, escolhendo a cor que eu quero. Então, vocês estão vendo aqui, essas camadas desses plásticos são extremamente finas, são de 40 nanômetros, são camadas extremamente finas de plástico. Essa camada verde aqui, de 8 nanômetros, emite no azul e a outra emite no verde. Eu estou acabando aqui. Então, esse aqui é um dos LEDs que a gente faz aqui em São Carlos, aqui no Instituto de Física. Eu vou mostrar para vocês esse LED que emite no verde. Vocês estão vendo aqui um pixel desse LED emitindo. Ele está igual, a intensidade de luz que esse LED emite é exatamente a de um de displays desse aqui. É 200 lumen por centímetro, por metro quadrado. Vocês estão vendo aqui, tem uma emissão enorme no verde e um pouquinho no azul, dando essa cor cian aqui, um pouquinho cian. Aqui, vocês vão falar que plástica, eu não dopo esse material, não existe o princípio, aquele conceito de dopagem, passo a corrente neles. Vocês estão vendo a curva de diodo aqui, as curvas de diodo, associado a esse LED, que é também um diodo. E eu gostaria, então, de agradecer as fontes de pesquisa. Se alguém tiver alguma pergunta, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Obrigado. Bom, obrigado, professor Francisco, pela excelente palestra. Estamos abertos a perguntas. Então, agora, alguém tem? Professor, boa tarde. Eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui, né, e queria que o senhor falasse, se possível, né, um pouco mais a respeito da sua pesquisa, certo? Dos seus desafios que vem enfrentando lá no Instituto de Física, no sentido dos desafios e do que vocês já conseguiram, né, avançar na pesquisa sobre esses materiais, esses LEDs e semicondutores. Tá aí, muito obrigado por ter trazido luz, né, para esse entendimento dessa tecnologia. Eu que agradeço. Mas, assim, hoje, no Instituto de Física, a gente tem duas áreas de semicondutor inorgânico e orgânico. A área de semicondutor orgânico hoje é muito forte, esses plásticos que emitem luz. E a nossa função no Instituto de Física é fazer o dispositivo. Assim, nós temos tudo para se fazer o dispositivo. Mas o que é importante hoje é saber como que essas moléculas emitem, certo? Assim, como organizar essas moléculas para que ela tenha uma eficiência de emissão alta. Hoje, esses plásticos, esses LEDs orgânicos, eles emitem em alta eficiência, mas eles duram pouco. Em comparação com esses LEDs inorgânicos que duram 100 mil horas, esses LEDs orgânicos ainda duram 10 mil horas. É bom para você ter um relógio, um display de relógio, um display de máquina de calculadora, etc. Isso tudo funciona bem hoje. Mas a gente está trabalhando exatamente em como preparar essas moléculas, ordenar essas moléculas para que elas... Um exemplo assim, quando você põe uma molécula dessas, uma perto da outra, a eficiência cai. Certo? Então, assim, isso é uma coisa importante. Então, a gente está estudando como
achar uma ordem nesses, porque esses materiais plásticos são todos amorfos, não é cristalino. Como fazer com que essas moléculas emitam mais, certo? Assim. Mas o que é importante é que esses postos quânticos que a gente pôs aqui, eles funcionam muito bem, certo? Eles estão funcionando muito bem. Assim, eu agradeço a sua pergunta. Assim, se tiver mais uma dúvida, a gente pode conversar depois. Muito obrigado também pela sua palestra, tudo foi muito interessante. Queria só fazer uma pergunta um pouco técnica até, nos LEDs orgânicos, né? Eu vi que as duas moléculas que você mostrou tinham um anel benzênico, né? Um composto aromático ali no meio. É por causa da estrutura de ressonância, né? Que dá a característica então, da cor. Eu não falei, essas moléculas emitem luz, nem todas as moléculas emitem luz. Mas ela tem uma propriedade que eu não falei, assim, eu não tive tempo, mas, por exemplo, essas moléculas são conjugadas. Eu tenho a conjugação, aqui eu tenho os átomos de carbono, então, cada átomo de carbono é ligado por uma sucessão de duplos e simples, duplos e simples, duplos e simples. Isso faz com que, para o elétron, ao longo dessa molécula aqui, ele fique livre ao longo da cadeia ou ao longo da molécula. É como se você fizesse um semicondutor molecular. Quando eu jogo luz nessa molécula, ela excita ela pega um elétron que está fazendo as ligações químicas aqui e joga em orbitais mais altos e gera um buraco também. Eu vou ter o buraco que vai estar andando na mesma molécula que o elétron. O elétron vai estar livre e o buraco também. Então, só essas moléculas aqui, que têm essas estruturas dupla simples, ela tem essa capacidade de emitir luz, assim, porque elas formam essa estrutura de bandas semicondutoras, certo? Própria para emitir luz. E o anel benzênico aqui, exatamente isso, ele é composto exatamente por duplos simples, por duplos e simples. Mas só que a luz que um anel desse emite é no ultravioleta. E a gente faz um polímero grande para que o elétron fique livre ao longo de toda a molécula. Quando faz isso, a energia com que esse fóton, que essa molécula emite, cai. E a gente tem as cores todas. A gente pode sintonizar simplesmente alterando o tamanho da molécula, ou então a química envolvida na molécula. Então, a gente pode obter a cor que a gente quer, fazer o LED de cor que a gente quer, simplesmente alterando a estrutura da molécula ou o tamanho dela. Mais alguma pergunta, pessoal? Chico? Opa. Uma dúvida final aí, ó. Posso relaxar e considerar o problema da iluminação, então, resolvido, ou existe alguma outra tecnologia paralela em competição com o LED? Hoje? Então, a raia eletrônica orgânica é muito mais complexa. Ela não é LED, a gente faz transistor de plástico, a gente faz células solares de plástico, à base desses polímeros. Então, é uma coisa extremamente barata que veio realmente competir com os LEDs inorgânicos. A gente não sabe se a gente vai dar conta de obter uma durabilidade, uma vida útil de um dispositivo desse para 100.000 horas. Mas a gente está nesse trabalho. Mas a sua pergunta, o que foi mesmo? Assim, eu sei qual, mas tem o que é, assim... Independente de ser inorgânico ou orgânico, eu só queria saber se a gente precisa ainda procurar outra tecnologia para iluminar o mundo, ou a gente fica tranquilo que o LED, sendo orgânico ou inorgânico, então, já resolveu o problema. Então, para o século XXI, a previsão é essa, certo? Assim que daqui a 10, 15 anos, espero que eu viva até lá, eles vão trocar isso tudo, essas lâmpadas todas. Certo? Assim, para o século XXI, a esperança é que os LEDs dominem. Agora, certamente, com o desenvolvimento de novos materiais, certo? Eu acredito que talvez que no futuro alguma coisa aconteça, novas ideias, novos materiais, novos desenvolvimentos, talvez.
Acho que a pergunta do Gustavo é daquele gráfico que você mostra. Tem a lâmpada a óleo, a lâmpada do Edison, a lâmpada fluorescente, o LED, o que vem depois ali, né? Então, são os LEDs orgânicos. A esperança nossa é que isso aqui aumente ainda mais, certo? E que o LED já supra todas as necessidades. Agora, aí fica difícil então, de responder. Então, eu acredito que você viu, né? Se você diminuiu o consumo de 20% em iluminação hoje para 4%, já é um ganho muito grande, né? Se a gente conseguir fazer isso. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Então vamos agradecer mais uma vez o professor Francisco pelo excelente seminário. Bom, agora nós temos a palestra do professor Oswaldo Serra.